O verão me aprisionou em sua armadilha. Assim comecei a entender aquela manhã, quando o nevoeiro dançava sobre a água como um véu úmido abraçando a terra. Recém-despertada. Não cheirava a queimado nem a medo. Ainda não. O ar carregava algo muito mais poderoso, a essência pura da liberdade tão densa que quase se podia tocá-la com as mãos. Foi por ela que atravessei meio continente 2000 quilômetros apertado em um vagão abafado, onde o suor alheio se misturava ao cheiro de ovos cozidos e as histórias não contadas de estranhos. Depois, 8 horas de sacolejo em um jipe surrado, engolindo poeira por uma estrada que só merecia esse nome por cortesia. A cada solavanco, minha cabeça batia no vidro, mas eu apenas sorria. Cada buraco no caminho era um passo a mais longe do passado, uma camada a menos da vida que eu queria deixar para trás como uma pele de cobra abandonada ao sol. E então, finalmente ela estava ali, o Rio Mana. Não aquele dos folhetos turísticos, cheio de barracas de camping e gritos ébrios nos fins de semana, mas selvagem, autêntico. A mesma que meu avô descrevia em voz baixa quando eu criança sentava em seu colo ouvindo suas histórias com olhos arregalados. Ele a chamava de rio, honesto. O sol preguiçoso rompia a névoa matinal dourando os topos dos cedros centenários na margem oposta. Eu estava imerso até os joelhos na água gelada que queimava como fogo, enquanto cada músculo do meu corpo, amolecido por anos de cadeira de escritório, vibrava de êxtase e surpresa. Na mão, uma vara de pescar nova, em folha, presente de aniversário de 30 anos, símbolo de um novo capítulo. No cinturão, uma faca pesada em coldre de couro, herança do velho. Nas costas, a mochila cuidadosamente arrumada com tudo que julguei necessário para sobreviver. Sozinho. Estava pronto. E, pela primeira vez em anos, sentia uma certeza inabalável. Era isso, Artyom, pensei ao lançar a isca pela primeira vez em um gesto quase cerimonial. Nenhum zumbido de servidores em salas climatizadas, nenhuma tela pesca-pisca, nenhuma reunião interminável onde todos fingem atenção enquanto pensam no jantar. Aquilo sim era vida, crua, sem filtros, onde ou você dá conta ou é engolido pelo mundo. A isca cortou o ar com um silvo antes de mergulhar na água com um chapinho úmido quebrando a superfície espelhada em círculos concêntricos. Comecei a recolher a linha devagar, sentindo cada vibração da isca artificial nos dedos. A tensão sutil do fio. A água era tão cristalina que parecia irreal no fundo, pedras arredondadas pelo tempo, cobertas por um veludo verde de algas e entre elas sombras rápidas. O lugar perfeito para o Arius. Meu avô não mentira. O primeiro ataque veio quase instantaneamente. Não foi uma mordida tímida, mas um arranco violento, brutal, que dobrou a vara em um arco tenso e fez o carretel guinchar como um animal ferido. A adrenalina explodiu nas veias, quente e intoxicante. Era aquele momento. A luta foi curta, mas feroz. Um corpo prateado, musculoso, se debateu na linha, saltando fora d'água sob o sol da manhã, antes de mergulhar de novo nas profundezas. Minutos depois, segurei meu primeiro troféu, um Arius de uns 700 gramas com nadadeiras dorsais imensas, iridescentes como um arco-íris líquido. Com cuidado quase reverente, soltei o anzol e o depositei no viveiro preso à minha cintura. O sorriso não saía do meu rosto. Era bom demais para ser verdade. Em 1 hora já tinha 5 peixes no viveiro, cada um mais bonito que o outro. O peso deles batia ritmadamente na minha coxa enquanto eu saía da água. Hora de montar acampamento, decidi, sentindo as pernas formigarem do frio, a pele ardida, mas com uma fadiga deliciosa. O local era perfeito. Uma clareira abrigada do vento por uma parede de árvores com um riacho de água tão pura que parecia filtrada pelos deuses. Tirei o celular do bolso. Sem sinal, claro. A barra de cobertura virgem e vazia. Mas o GPS funcionava. Um ponto azul na tela confirmava, estava exatamente onde planejara, a 200 quilômetros do vilarejo mais próximo. Controle absoluto. Enquanto acendia a fogueira e limpava os peixes sobre uma pedra chata, uma ideia começou a tomar forma na minha cabeça, uma ideia que seria o início do fim. Meu avô uma vez mencionou um lago escondido nessas montanhas, perdido entre os vales. Ele o chamava de Lago Luminoso. Dizia que suas águas eram claras como lágrimas de criança e que em suas profundezas viviam linces tão grandes que arrebentavam varas e torciam braços. Eu tinha estudado todos os mapas disponíveis por semanas e aquele lago não aparecia em nenhum. Era um mistério, uma lenda familiar. E de repente, queimei com a vontade de encontrá-lo.
Por que não? Raciocinei, enfiando um peixe gordo em um espetinho improvisado de galho fresco. Tenho GPS, tenho bússola, tenho 2 dias de vantagem. Não é só uma pescaria, é uma expedição. Descobrir o que ninguém mapeou, ser o primeiro a registrar, tirar fotos que vão explodir fóruns de pescadores e aventureiros. Pensamento me embriagava mais que qualquer cerveja. O peixe assado nas brasas, temperado apenas com sal e fumaça, era divino. O crepitar do fogo, o silêncio, quebrado apenas pelo murmúrio do rio e pelo grito distante de alguma ave. Eu me sentia dono daquele mundo forte e invencível. Depois do almoço, preparei uma mochila enxuta, capa de chuva, faca, bússola, kit de primeiros socorros, cantil, restos de peixe embrulhados em papel alumínio. Deixei o acampamento principal com a barraca, o saco de dormir e as provisões na margem. Volto até o anoitecer, falei em voz alta para o vazio, e o eco zombeteiro repetiu. Até o anoitecer. Confirmei a localização no GPS, marquei o ponto do acampamento e tracei a rota. Aproximada, nordeste, além de uma pequena colina, onde, segundo as histórias do meu avô, o lago deveria estar. Parti assobiando uma melodia boba de comercial. Confiante. A taiga me recebeu de braços abertos. No começo foi até amigável, como nos documentários, raios de sol dançando entre as folhas, musgo macio sob os pés, cheiro terroso de folhas úmidas e cogumelos. Caminhava com energia, pulando troncos caídos, brincando com os jogos de luz e sombra. 1 hora depois, parei e olhei para trás. O rio havia desaparecido, engolido por um muro verde impenetrável. Sem problema, pensei. Peguei o celular para checar a rota. A tela piscou e apagou. Apertei o botão de ligar. Nada. Mais uma vez. Silêncio. A bateria tinha morrido. Uma gota gelada de suor desceu pelas minhas costas, misturando-se ao calor da caminhada. Como pude ser tão estúpido? Eu tinha carregado a noite toda no power bank. Revirei a mochila com mãos trêmulas. O power bank estava lá, pesado e inútil. Mas o cabo havia ficado no acampamento, ainda conectado à bateria dentro da barraca. Calma, Artyom, calma, murmurei, sentindo o coração disparar. Não é o fim do mundo. Você tem a bússola do seu avô, aquela de latão pesada que nunca falha. E tem a cabeça no lugar. Tirou-a do bolso do peito, abriu a tampa. A agulha tremulante. Apontou firme para o norte. Respirei fundo. Bastava seguir para sudoeste e mais cedo. Ou mais tarde chegaria ao rio. A missão tinha ficado mais simples. O lago poderia esperar. Agora, o importante era voltar antes do anoitecer. Virei-me e comecei a caminhar na direção que achei ser a certa. Mas a floresta mudou. As clareiras ensolaradas sumiram. As árvores se fecharam em torno de mim, suas copas entrelaçadas bloqueando a luz. O chão ficou encharcado. Eu havia caído em uma área pantanosa cheia de vegetação rasteira e o ar pesado e úmido carregava um cheiro doce e intoxicante como se a própria floresta exalasse um perfume envenenado. Minha cabeça girava levemente e cada passo exigia um esforço sobre-humano para contornar os trechos mais lamacentos. Saltando de um tufo de grama para outro, o céu, quase invisível através da densa teia de galhos, escurecia a cada minuto. Apressei o ritmo, e foi então que ouvi um som baixo, prolongado, vibrante, como o rugido distante de um avião de carga, decolando, mas sem movimento, sem direção. Não se aproximava, não se afastava. Simplesmente existia. Paira no ar, comprimindo os tímpanos, infiltrando-se no peito, como uma pressão física. Parei, tentando localizar a origem. Vinha de todos os lados, de lugar nenhum, e havia algo errado naquele som, uma dissonância mecânica que, no entanto, não era mecânica. Era orgânica. Era viva. Olhei para a bússola. A agulha girava em círculos frenéticos como se possuída. Sacudi o instrumento, bati na tampa. Nada. Anomalia magnética. Minério de ferro. Já havia lido sobre isso, mas o conhecimento não aliviava o peso no estômago. Estava sozinho, sem sinal, sem GPS, com um pedaço de metal inútil na mão. O sol desapareceu de vez atrás das copas. Na taiga, o crepúsculo não é uma transição, é um golpe. Em segundos, o mundo verde se transformou em um labirinto de sombras cinzentas. O zumbido não cessava. E então, entre ele, outro som, um estalo seco. O magalho quebrando. Congelei, contendo a respiração. O estalo se repetiu. Mais perto. Mais nítido. Algo grande e pesado avançava pelo mato.
na minha direção. O pânico que até então eu mantivera sob controle, rompeu a barragem. Não era mais dono daquele lugar. Era um intruso. Uma presa. Arremessei-me para frente, sem rumo, arrancando galhos, tropeçando em raízes. Os ramos chicoteavam meu rosto, deixando marcas ardentes. As pernas afundavam na terra encharcada. Corria do estalo atrás de mim, do zumbido opressor, da escuridão que engolia tudo. De repente, o chão desapareceu. Despencando por uma encosta íngreme, arranhei a terra com as mãos, agarrei-me a raízes que se arrancavam do solo. A queda parecia interminável, acompanhada por uma chuva de pedras e terra. O impacto final foi brutal, um choque surdo contra algo duro. Fiquei estirado no fundo do barranco, imerso em uma escuridão zumbante. Acima de mim, o murmúrio da floresta. No corpo, uma dor aguda, insuportável. A perna direita estava torcida em um ângulo grotesco. Tentei movê-la e um grito meio humano, meio animal ficou preso na garganta. O estalo que ouvi não veio de fora. Veio de dentro. A dor era como um prego incandescente cravado no tornozelo, girando lentamente. Ondas de náusea me varriam, deixavam a visão turva. Por instantes fiquei ali, deitado sobre folhas úmidas e frias, olhando para o retângulo negro do céu, incapaz até de respirar. O grito que abafava escapava em arfadas ásperas, quase inaudíveis. Reage. Respira. Reage, repetia uma voz interna, mas soava fraca, alheia, como um eco de alguém que já não era eu. Com um esforço sobre-humano, centímetro por centímetro, levantei-me apoiado nos braços. A escuridão era quase absoluta. Lá em cima, além das bordas do barranco, as copas das árvores sussurravam. Ali embaixo reinava um silêncio viscoso, mortal. Os zumbidos, os estalos, tinham desaparecido, ou eu já não os ouvia por causa do zumbido nos ouvidos. O primeiro pensamento foi ajuda, um impulso instintivo ridículo de quem ainda acredita em salvamento. Peguei o celular no bolso, um gesto automático, patético. A realidade me atingiu como um soco. Ninguém virá. Ninguém sequer sabia onde eu estava. Minha rota, meu lago secreto, minha fuga solitária, tudo existia apenas na minha cabeça. No escritório havia pedido férias sem vencimentos, inventando uma história sobre parentes doentes no interior. Para a família, menti sobre uma viagem de trabalho urgente. Eu mesmo havia cortado todos os fios. Um plano brilhante para garantir solidão. Idiota. O segundo pensamento foi a perna. Forcei-me a tocar a bota. Mesmo através do couro grosso, senti o osso protruso, deformado. Não havia sangue na calça. Fratura fechada. Com deslocamento. Os termos médicos, arrastados da memória de algum filme de sobrevivência, só pioraram tudo. Precisava agir. Ficar ali, naquele túmulo úmido, era uma sentença de morte. O frio já penetrava os ossos. Com mãos trêmulas arranquei a mochila pequena das costas. Kit de primeiros socorros. Bandagem elástica. Iodo. Analgésicos. Graças a Deus não o havia deixado no mochilão maior. Com dedos que mal obedeciam, esmaguei 2 cápsulas de ibuprofeno na palma da mão e as engoli sem água, engasgando. Agora a tala. Precisava de uma tala. Apalpei. O chão ao redor, folhas molhadas, pedras escorregadias, galhos podres que se desintegravam ao toque. Finalmente encontrei 2 gravetos retos, grossos o suficiente para sustentar o peso. Encostei-os nos lados da perna, por cima da calça e da bota. Como fixar? Lembrei-me da bandagem elástica, pouco, ela esticaria. Então, uma ideia, os cadarços. Desatei o tênis esquerdo saudável e depois, mordendo os lábios para não gritar, o direito. Cada movimento era uma facada de dor, uma explosão de luz branca atrás das pálpebras. Amarrei os gravetos com os cadarços em 2 pontos e enrolei tudo com a bandagem, apertando até a estrutura ficar firme. Era frágil, mas pelo menos impedia que o pé balançasse como um galho quebrado. Primeiro passo, murmurei, a voz um fio de ar. Agora o fogo. Sem fogo, ou eu congelaria, ou seria devorado por algo atraído pelo cheiro do medo e do suor. No bolso da mochila, a isqueira barata, de plástico, comprada por impulso. No caixa do supermercado. Cliquei. A rodinha girou no vazio. Outra vez. Faíscas. Nenhuma chama. Sacudi a vazia? Quebrada na queda? Um nó de terror gelado apertou minhas entranhas. Então, no bolso da jaqueta toquei algo pequeno e retangular, a caixa de fósforos de caçador, aquela que havia jogado na mochila no último segundo, quase por superstição.
Minha última cartada. Comecei a juntar tudo que pudesse queimar, folhas que pareciam secas ao toque, gravetos finos, lascas de casca, tudo úmido. Rasguei a bula do analgésico em tiras, raspando com a faca finas lâminas de madeira dos galhos. Um monte patético, úmido, quase inútil. Tirei um fósforo, grosso como um lápis miniaturizado com uma cabeça marrom, escura. Riscando na lateral da caixa, uma chama verde azulada irrompeu chiando, como uma serpente. Aproximei-a com cuidado do meu ninho. As folhas úmidas resistiram, soltaram um cheiro ácido teimando em não pegar. O fósforo queimou até meus dedos. Soltei um grito abafado e recuei a mão. 19 fósforos restantes. 19 chances. A pânico voltou a subir, sufocante. Forcei-me a respirar fundo. Estás fazendo tudo errado. Precisava de algo seco. Muito seco. Onde encontrar naquele charco? Revirei os bolsos. Nada. Então me lembrei. Na bolsa de primeiros socorros, algodão. Algodão estéril seco dentro de uma embalagem hermética. Com os dentes rasguei o pacote, desfiz um chumaço e o coloquei no centro da pilha de lascas. Risquei o segundo fósforo. A chama verde lambeu o algodão, e em um instante, ele ardeu com um brilho intenso, estável. Das fibras, o fogo saltou para as lascas, das lascas para os gravetos. Sem respirar, alimentei a chama com pedaços cada vez mais grossos, os olhos ardendo com a fumaça, as mãos trêmulas. O calor começou a se espalhar, fraco, mas real. Vivo, ainda. 10 minutos depois, diante de mim ardia uma pequena, mas firme fogueira. Calor, luz. Era a salvação. Os reflexos alaranjados dançavam nas encostas úmidas da ravina, expulsando a escuridão e as sombras que nela se escondiam. Arrastei-me mais perto das chamas, estendendo a perna boa e as mãos tremúlas em direção ao fogo. A dor no tornozelo quebrado amainou um pouco. Provavelmente o analgésico começava a fazer efeito. A noite se arrastava interminável. Não fechei os olhos por um segundo sequer. Fiquei ali, alimentando a fogueira com lenha, enquanto escutava os sons da floresta. Agora que o terror primitivo havia recuado um pouco, conseguia distingui-los. O uivo longo e cortante de um lobo, distante o suficiente para gelar os ossos, mas não para ser ignorado, o farfalhar nos arbustos, o gemido do vento entre os galhos como uma pergunta sem resposta. Cada som fazia meu coração bater mais forte. Apertei, com mais força, a faca na mão. Ela parecia uma defesa patética ridícula contra aquele mundo imenso e respirando nas trevas. Pensei no meu acampamento, na barraca, no saco de dormir quente, nas latas de comida enlatada e nos pacotes de grãos. Estava ali, a alguns quilômetros de distância. Uma distância que no dia anterior eu teria percorrido em poucas horas, mas que agora parecia tão intransponível quanto a distância até outra galáxia. Quando o leste começou a clarear com uma aurora cinzenta e sem alegria, eu estava completamente esgotado. O corpo doía, a cabeça pesava como uma panela de ferro fundido, mas eu estava vivo. Precisava sair dali, escapar daquele inimigo invisível. Encontrei um galho, grosso e resistente, que pudesse servir de moleta. Levantar-me foi um suplício. Apoiado na madeira e na perna boa, comecei a escalar a encosta centímetro por centímetro. Cada movimento enviava uma dor surda e latejante pelo tornozelo. Quebrado. Várias vezes escorreguei, rolando alguns metros abaixo, arranhando as mãos na terra úmida e nas folhas apodrecidas. A lama e os detritos se infiltraram sob a roupa, nos cabelos. Eu parecia alguma criatura suja da floresta, emergindo de uma toca depois de séculos de esconderijo. Uma hora depois, que pareceu uma eternidade, consegui chegar ao topo. Fiquei ali ofegante e apoiado na muleta improvisada. À minha volta, a mesma floresta sem rosto, sombria e indiferente. Nenhum ponto de referência. Para onde ir? A resposta veio sozinha, para baixo. A água sempre corre para baixo. Mais cedo ou mais tarde. Qualquer córrego deságua em outro maior e este em um rio. Minha única chance era encontrar um rio, qualquer rio, e seguir sua correnteza. Comecei a me mover. Não era uma caminhada, era um arrastar-se lento e agonizante. Um passo com a perna boa. Transferir o peso para a muleta, puxar a perna ferida. A velocidade era de lesma. Cada 100 metros eu caía, descansava alguns minutos olhando para o céu cinzento e, então me levantava novamente. Não havia sol, uma cortina espessa e uniforme de nuvens cobria tudo. Começou a chover, uma garoa fina e gelada. Coloquei a capa de chuva. Ela me protegia da água,
mas o frio se infiltrava por baixo, fazendo meu corpo tremer em espasmos contínuos. A fome latejava no estômago, uma dor surda e insistente. A última vez que comi tinha sido na véspera, à beira do lago. Os restos de peixe que levei comigo haviam ficado na ravina, perdidos quando a mochila se abriu. No tombo, pelo meio-dia, encontrei um riacho. Quase imperceptível, ele serpenteava entre as raízes, água de um marrom ferruginoso com cheiro de terra molhada. Não era limpa. Não era fresca, mas era água. Ajoelhei-me e bebi com as mãos em concha, longo e desesperadamente. Era morna, com gosto de turfa, mas dava vida. Segui ao longo do riacho, descendo a encosta. A floresta ficava cada vez mais selvagem, mais impenetrável. Troncos caídos bloqueavam o caminho. Tinha que contorná-los ou escalá-los, e cada manobra era uma prova de resistência pontuada por xingamentos, murmurados entre os dentes. E então vi eles. Na terra úmida perto do riacho, ao lado das pegadas de algum animal de cascos, havia outra marca. Inclinei-me para examinar melhor, quase perdendo o equilíbrio. Coração pulou uma batida, depois disparou com força dobrada. Não era a impressão de uma bota. Era a pegada de um pé humano, descalço. Mas o tamanho, pelo menos 47 ou 48, largo demais, com dedos achatados, quase deformados. Endireitei-me devagar e olhei ao redor. Árvores. Silêncio. Só o tamborilar das gotas no capuz da capa de chuva. Mas eu sentia. Não nos ouvidos, não nos olhos. Era uma certeza gelada, torcendo-se em um nó logo abaixo das costelas. Alguém, ou alguma coisa, me observava. Girei lentamente, escrutinando a névoa cinzenta entre os troncos, tentando captar um movimento, uma silhueta, qualquer coisa. A floresta calava-se. Até os pássaros haviam emudecido. Só o som monótono das gotas caindo como um metrônomo, marcando os últimos minutos da minha vida. É só um caçador, tentei me convencer, mas as palavras soavam falsas. Ou um geólogo perdido como eu. Mas esse pensamento não trazia nenhum consolo. Por quê? Alguém estaria descalço nesta selva, onde cada passo ameaçava cortes, farpas ou a picada de uma cobra? E por que não respondia? Se me via manco, exausto, uma presa fácil. Por que não saía do mato, não gritava, não oferecia ajuda? O medo era um conselheiro ruim. Ele ordenava que eu corresse, me escondesse, me enfiasse debaixo de uma raiz e parasse de respirar. Mas forcei-me a ficar onde estava. Correr, eu não conseguia. E esconder-se nesta floresta de quem quer que fosse seu verdadeiro dono, era impossível. As pegadas seguiam rio abaixo, na mesma direção que eu. Não havia escolha. Voltar contra a correnteza, mergulhar de novo no desconhecido, seria suicídio. Teria que seguir seus passos. Talvez levassem a uma cabana, a um abrigo, a salvação, ou a algo muito diferente. Avancei, tentando pisar o mais silenciosamente possível, o que era quase impossível. A muleta afundava na lama com um som molhado e obsceno. A perna ferida arrastava-se atrás, anunciando cada movimento. A floresta ao redor ficava cada vez mais estranha, mais errada. Comecei a notar árvores com a casca arrancada. Não por um alce que roeria o tronco no inverno, mas como se tivesse sido raspada por algo largo e afiado, uma facão ou um machado. Em alguns troncos havia entalhes, não aleatórios, mas formando um padrão primitivo e repetitivo. 3 linhas verticais, cortadas por uma horizontal. Um sinal. Meu parecia dizer. E eu via aquele símbolo, uma e outra vez, como se marcasse território. A fome tornou-se insuportável. Não era mais uma dor surda, mas câimbras agudas, que faziam minha visão escurecer. Comecei a procurar qualquer coisa comestível. As bagas haviam desaparecido há semanas. Cogumelos eu não conhecia o suficiente para arriscar. Um erro, e a morte por envenenamento seria o epílogo perfeito para minha jornada. Então avistei um arbusto de rosa mosqueta com algumas frutas, enrugadas e escuras que, por milagre, haviam sobrevivido às primeiras geadas. Esmaguei-as entre os dedos, retirei as sementes espinhosas e levei à boca. O gosto, azedo e adstringente, abafou a fome por um instante. Era uma esmola miserável, mas me deu um fio de força. 2 horas depois, cheguei a uma pequena clareira. O riacho alargava-se ali, formando um pântano raso e coberto de vegetação. E no meio daquilo vi algo que fez meu sangue gelar e os cabelos da nuca se eriçarem. Era a carcaça de um veado jovem ou talvez uma corça, não tinha certeza. Ainda fresca, o sangue na grama não havia escurecido completamente. Sobre ela zumbiam
Moscas. Mas não era isso o pior. O animal não fora abatido por um tiro nem dilacerado por um predador. Seu peito estava aberto por um único corte, preciso, poderoso, quase cirúrgico. Alguém, ou alguma coisa, havia removido o coração e o fígado. E eles não estavam ali. O resto da carcaça estava intacto. Na terra revolvida ao lado, aquelas mesmas pegadas colossais e achatadas voltavam a se destacar, como uma assinatura sinistra, deixada propositalmente. Recuei com um solavanco, quase perdendo o equilíbrio. Aquilo não era obra de um caçador. Caçadores não agem assim. Era um ritual. Selvagem, sangrento, primordial. Imaginei a criatura capaz de abrir o peito de um veado com as próprias mãos, e uma onda de náusea subiu pela minha garganta. Mas então o instinto animal superou o horror. Carne fresca. Não comia havia quase 2 dias. Meu corpo, à beira do colapso, gritava por calorias, por proteína. Olhei ao redor como um ladrão, arrastando-me até a carcaça. Minha faca, minha fiel companheira, ainda estava presa ao cinto. Com mãos trêmulas cortei pedaços grossos da coxa traseira. A carne estava quente, firme, e só de vê-la minha boca encheu-se de saliva. Comê-la crua estava fora de questão. Precisava de fogo. Afastei-me cerca de 50 metros do local maldito, escondendo-me atrás de um emaranhado de galhos de abeto que formavam uma espécie de abrigo rudimentar. Novamente a tortura de juntar gravetos secos, novamente o ritual sagrado de riscar o fósforo precioso. Desta vez a sorte estava do meu lado. Sob a copa da árvore a madeira estava resguardada da umidade. As chamas pegaram mais rápido que na noite anterior. Espetei os pedaços de carne em um galho afiado e comecei a assá-los sobre o fogo. Não havia cheiro de churrasco. Havia cheiro de pelo queimado, de carne crua, carbonizando aos poucos. Não esperei até ficar completamente cozida. Assim que uma crosta escura se formou na superfície, afundei os dentes nela. Foi a refeição mais deliciosa da minha vida. Dura, sem sal, com gosto de fumaça e sangue. Era ambrosia. Devorei até o último pedaço, lambendo os dedos engordurados e até mesmo o galho, que servirá de espetinho. As forças começaram a voltar. O corpo, finalmente alimentado, respondeu com um calor que se espalhou do estômago pelas veias. Apaguei o fogo com cuidado, cobrindo as brasas com musgo úmido e terra. Não podia deixar rastros. Não sabia quem ou que dominava aquela floresta, mas uma coisa era certa: não queria cruzá-lo. Segui em frente, descendo pela margem do riacho, agora com o dobro de cautela, virando-me a cada 2 passos. A sensação de estar sendo observado não desapareceu, piorou. A cada movimento na periferia da visão, a cada suspiro quase imperceptível atrás de mim, meu coração disparava. Mas toda vez que me virava, bruscamente só encontrava o vazio e as árvores mudas, testemunhas silenciosas de algo que eu não conseguia enxergar. Ao anoitecer, deparei-me com um obstáculo. Uma armadilha antiga meio apodrecida. Um oxepe, como chamam os caçadores siberianos. Um tronco jovem e flexível, dobrado até o chão com uma alça de cabo de aço camuflada entre folhas e musgo. Um passo em falso no gatilho, e a árvore se endireitaria com força brutal, arremessando qualquer coisa para o alto enquanto a laço se fechava em torno da perna. Uma coisa mortal. Cruel. Congelei a 2 passos dela. As pegadas que eu vinha seguindo, ou que vinham me seguindo, contornavam a armadilha com precisão cirúrgica. Quem quer que tivesse passado por ali sabia que ela estava lá. E eu, se não tivesse percebido no último segundo, estaria agora pendurado como um animal ensacado, à mercê de algo que não ousava imaginar. Foi então que uma ideia me ocorreu. Louca, desesperada, talvez a única possível. Não podia fugir para sempre, mas podia lutar. Ou pelo menos tentar. Com extremo cuidado usei minha bengala improvisada para pressionar o gatilho. Tronco estalou para cima com um ruído ensurdecedor, e a alça de aço voou pelo ar. Antes de cair, inerte, peguei a 2 metros de cabo de aço resistente com uma laço. Autoaperto na ponta, pesado e frio. Nas minhas mãos, não era apenas uma arma. Era uma chance. Continuei meu caminho enquanto a noite caía. Precisava encontrar um abrigo. Encontrei-o sob as raízes retorcidas de um abeto gigante, arrancado pela tempestade. Uma pequena caverna natural, protegida do vento e da chuva. Bloqueei a entrada com galhos, deixando apenas uma fresta para espiar. Acender fogo estava fora de questão. Seria como acender um farol com os dizeres: aqui estou eu.
Fiquei na escuridão absoluta, apertando a faca em uma mão e o cabo de aço na outra. O frio penetrava nos ossos, mas o medo era mais gelado ainda. Sabia que aquela noite seria decisiva. Ele estava por perto. Vinha atrás de mim. E viria. As horas se arrastavam como borracha derretendo. Cada farfalhar me fazia estremecer. Já não distinguia o que era real do que era fruto do meu cérebro exausto. Um galho estalou. Algo respirou fundo, bem próximo ao meu esconderijo. Prendi a respiração. O coração batia contra as costelas como um pássaro enjaulado. Em algum momento deverei ter cochilado, afundando em um sono pesado e inquieto. Acordei com um cheiro denso, animal. Musgo úmido, folhas podres e algo mais. Algo primitivo, selvagem. Abri os olhos pela fresta entre os galhos, via um pedaço da clareira à minha frente, banhada pela luz prateada da lua que filtrava pelas nuvens. E na clareira, algo estava parado. De costas para mim. Enorme. Mais de 2 metros de altura, envolto em peles que o faziam parecer ainda mais massivo. Cabelos longos e emaranhados caíam sobre ombros largos como os de um urso. Não era apenas um homem grande. Era parte da floresta, sua carne e seu espírito. Ele girou a cabeça lentamente, e vi seu perfil iluminado pela lua. Traços brutais, esculpidos como em pedra. Uma barba espessa, desgrenhada. Seus olhos se voltaram diretamente para o meu esconderijo. Não sabia se me via através dos galhos, mas seu olhar parecia atravessar-me, alcançando algo profundo dentro de mim. Era ele, o dono da taiga, e havia-me encontrado. O tempo parou. O mundo se reduziu a um único ponto, eu e ele, encolhido no meu abrigo miserável, pressionado contra a terra fria e úmida sem ousar respirar. Não, havia mais que 20 metros entre nós. Ele permaneceu imóvel, como uma estátua talhada em rocha ancestral, fitando-me. A luz da lua revelava o vapor que saía de seu corpo. Não sentia o frio. Ele era o frio daquele lugar. Em sua mão notei algo longo. Não um rifle, uma clava pesada ou talvez uma lança, curta com uma ponta larga em forma de folha, que brilhava opacamente sob a lua. A hora ecoou na minha cabeça como um sino funesto. Agora ele vem. Apertei a faca com força mortal em uma mão e o laço de aço na outra. O plano era insano, nascido do desespero. Se ele se aproximasse, tentaria jogar a alça em seu pescoço ou braço e então esfaqueá-lo onde pudesse. As chances eram quase nulas. Mas morrer sem lutar, esmagado como um inseto, não estava nos meus planos. Mas ele não veio. Permaneceu ali por mais 1 minuto, uma eternidade, antes de girar lentamente, sem um som, e se dissolver na escuridão. Sumiu tão silenciosamente quanto havia aparecido. Não ouvi nenhum estalo de galho, nem um farfalhar de folhas. Como se nunca tivesse estado ali. Como se fosse apenas um delírio de uma mente à beira do colapso. Mas o cheiro ficou. Aquele odor denso, animal, pairando no ar, confirmando que não havia sido imaginação. Por que foi embora? Por que não me tocou? Medo? Absurdo. Poderia me partir ao meio com as mãos nuas, como um graveto seco. Achou que eu não valia o esforço? Um coxo, um miserável, não era presa digna para um grande caçador? Ou era um aviso? Esta é a minha terra. Eu sei que você está aqui. Eu te vejo. Vá embora. Essa última ideia parecia a mais plausível. Ele não era um assassino. Apenas protegia seu território. E eu era o intruso. Passei o resto da noite em claro, ouvindo cada suspiro do vento, cada rangido da floresta. Nada mais aconteceu. Quando a primeira luz do amanhecer rasgou o céu, afastei os galhos com mãos trêmulas e saí rastejando do meu esconderijo. A clareira estava vazia. Nenhum vestígio. Como se a visão noturna tivesse sido apenas um pesadelo. Mas eu sabia que não era sonho. E sabia exatamente o que tinha que fazer, sair dali o mais rápido possível. Voltei a seguir o curso do riacho, mas agora não era uma caminhada, era uma fuga. Cada passo doía como se facas cravassem nas solas dos pés, mas o medo era um chicote mais cruel que qualquer dor. Precisava encontrar o rio. Água Grande era minha única rota de escape. Ao meio-dia, o riacho engrossou. A correnteza acelerou e as margens antes sufocadas pela vegetação começaram a se abrir. Um bom sinal. Segui quase sem parar, alimentando-me dos últimos pedaços de carne de veado crua que havia embrulhado em folhas largas. Horas depois, um novo som cortou o ar, um rugido surdo, constante, crescendo como um trovão distante. Meu coração disparou. Apressei
O passo manco tropeçando até que contornando um emaranhado de troncos caídos. Ela apareceu. Não era meu riacho manso. Era um rio de verdade largo, uns 30 metros, escuro e veloz, serpenteando entre margens rochosas e íngremes. Não a mesma água que me levará até ali. Era outro monstro, desconhecido e implacável. Mas pouco importava. Tinha correnteza. E correnteza leva a pessoas. A margem era abrupta, cheia de pedras. Andar ao longo dela, impossível. Só me restava nadar. Mas como atravessar para o outro lado onde o declive parecia mais suave? Não ousaria. A correnteza era forte demais, a água gelada. Me arrastaria e esmagaria contra as rochas em minutos. Precisava de um jangada. Comecei a procurar material. Ao longo da praia, dezenas de troncos secos jogados ali, pelas cheias da primavera. Escolhi 4 dos mais grossos e retos. Arrastá-los foi um suplício. Empurrei, rolei, arrastei, rasgando as últimas forças. Levei horas. Minhas mãos sangravam. A roupa se transformará em farrapos. Agora, amarrá-los. Com o quê? Não tinha corda. Foi quando me lembrei do meu achado. O cabo de aço da armadilha. Curto demais para prender tudo. Olhei ao redor. Raízes flexíveis. Galhos jovens de salgueiro. Perfeito. Cortava-os com a faca, tirava as folhas, torcia-os em tiras resistentes. Os dedos não respondiam, cheios de cortes. Farpas, mas a esperança me impelia. Amarrei os troncos em 2 pontos com os galhos entrelaçados, reforçando a frente. Com o cabo de aço. O resultado era tosco, feio, mas esperava resistente o bastante. Joguei a jangada na água já no crepúsculo. Ela afundou um pouco, balançou, mas não foi ao fundo. Flutuava pronta. Amarrei-a a uma raiz com uma das tiras de salgueiro e acendi uma fogueira na praia. Dessa vez não tinha medo. Ali ao lado daquelas águas poderosas sentia-me mais seguro. O barulho do rio abafava os sons da floresta, criando a ilusão de um escudo. Deitei-me junto ao fogo, a mochila como travesseiro. O cansaço era uma losa de chumbo. Adormeci instantaneamente. E pela primeira vez em dias não sonhei com nada. Ao amanhecer desatei a jangada, coloquei sobre ela a mochila e a bengala. Improvisada. Olhei uma última vez para a floresta que quase me engolira. Adeus, murmurei. Empurrei-me da margem e saltei sobre os troncos. A correnteza me levou. Devagar, a princípio. Depois mais rápido ainda. As margens passavam em um borrão, rochas, árvores, deslizamentos. Agarrei-me à jangada, sentindo uma embriaguez quase esquecida, estava escapando. As primeiras horas foram tranquilas. O rio, embora largo, mantinha-se calmo. Até ousei relaxar, esticando a perna machucada. O sol aquecia. Quase me senti em férias. Até o rio mudar de humor. As margens se fecharam, apertadas por penhascos que se erguiam como muralhas. A correnteza acelerou. À frente, corredeiras. A água fervia, espumava, quebrando-se contra pedras afiadas como dentes de uma mandíbula monstruosa. Minha jangada mergulhou nesse caldeirão. Começou a sacudir, a girar, a ser engolida pelas ondas. Água gelada me chicoteava o rosto, cegando-me. Agarrei os troncos até os nós dos dedos ficarem brancos. Um impacto violento. Ouvi um estalo seco. As amarras de salgueiro não aguentaram. A jangada começou a se desmanchar debaixo de mim. As toras se separavam. Tentei juntá-las, rastejando de uma para outra, mas era inútil. A última coisa que lembro é a tora em que estava sentado virar. Caí na água gelada. Frio queimou meu crânio como fogo. Consegui uma última inspiração convulsa antes que uma onda turva me arrastasse para baixo, para o vórtice escuro e rugidor. Lutei, me debateu, mas o rio me girava, me esmagava contra as pedras. Bati a cabeça em algo duro. A consciência se apagou, dissolvendo-se no uivo da água e na dor. Voltei aos poucos, como um rádio sintonizando mal. Primeiro, o cheiro. Não era a fumaça áspera de uma fogueira molhada, mas um aroma quente, seco, aconchegante. De lenha queimando em um fogão. E algo mais, ervas secas, um caldo cozinhando. Depois, o calor envolveu-me por completo, penetrando cada fibra do meu corpo. Congelado, expulsando o gelo que parecia ter se instalado nos ossos. Tentei abrir os olhos. As pálpebras pesavam como chumbo, coladas. Quando finalmente consegui, vi um teto baixo feito de toras escurecidas pelo tempo, polidas como seda. Estava deitado sobre algo macio e quente, peles de animais. Virei a cabeça e o mundo oscilou. Um cômodo pequeno, uma cabana de madeira. Num canto, uma pequena lareira de pedra crepitava.
irradiando um calor abençoado. Nas paredes, maços de ervas secas, tiras de peixe defumado, raízes penduradas. Do outro lado, uma mesa rústica e um banco de madeira bruta. Não havia janelas. A única luz vinha da porta aberta, através da qual se via mais uma vez a floresta sombria. Tentei me sentar. O corpo respondia, mas fraco como o de um recém-nascido. Vestia uma roupa seca, áspera porém quente, um tecido grosso, quase como aniagem. Minhas próprias roupas, ou o que restava delas, pendiam em um varal perto da lareira, solando vapor. Foi então que olhei para minha perna. Não era mais aquele engessado improvisado de paus e cordas. No lugar, uma tala. Impecável, 2 tábuas lisas cuidadosamente aparadas, firmemente atadas à minha canela com tiras de couro curtido. A fixação era perfeita. A dor ainda estava lá, mas agora era surda, suportável. Onde estou? Arranhei, a voz rouca e estranha, como se não fosse minha. Ninguém respondeu. Olhei ao redor novamente. Na porta, uma silhueta bloqueava a luz. Não consegui distinguir os traços de imediato. Mas quando meus olhos se ajustaram, o coração despencou, gelado. Era ele, o dono da taiga. Estava ali, em pé, observando-me. Sem sua lança. Sem as peles de animal. Vestia calça simples do mesmo tecido áspero que eu usava e uma camisa solta. Seu rosto, emoldurado por uma barba espessa e cabelos longos, era uma máscara. Impenetrável. Nem ódio, nem curiosidade, apenas a calma ancestral de quem observa o tempo passar sem se deixar levar por ele. Recuei instintivamente, apertando as peles contra o corpo como um animal acossado. Onde está minha faca? Onde está minha mochila? Nada. Estava desarmado, desprotegido. Ele deu um passo adiante. Fechei os olhos, esperando o golpe, o fim. Mas nada veio. Quando ousei abrir os olhos novamente, ele estava junto ao fogão, servindo com uma colher de madeira um caldo espesso de uma panela que fervia sobre as brasas. Estendeu-me uma tigela de madeira cheia do líquido fumegante denso com um aroma que me fez a saliva inundar a boca antes mesmo de provar. Carne, raízes desconhecidas, algo selvagem e reconfortante ao mesmo tempo. Olhei para a tigela, depois para ele. Não disse uma palavra. Apenas esperava, segurando a oferta em suas mãos calejadas, grossas como cascas de árvore. Meu estômago se contorceu, traindo-me. O medo lutava contra a fome, e a fome, esse instinto mais antigo que a razão, venceu. Tremendo, peguei a tigela. Queimava nas mãos. Levei aos lábios e bebi. Era incrivelmente saboroso, substancioso. O calor se espalhou pelo meu corpo como um bálsamo, devolvendo-me a vida gota a gota. Comi com avidez, queimando a língua, raspando a tigela até o último vestígio, como se aquele gesto pudesse apagar a humilhação de estar ali, dependente e frágil. Ele recolheu a tigela vazia em silêncio, colocou-a sobre a mesa rústica e saiu. Fiquei sozinho. O que tudo isso significa? Ele me arrastou do rio, trouxe-me para cá, trocou minhas roupas ensopadas, imobilizou minha perna, alimentou-me. O mesmo homem que eu julgava um monstro, meu pior pesadelo, passou o dia inteiro do lado de fora, serrando lenha, movendo-se com uma precisão que não deixava dúvidas. Aquele lugar era dele e ele parte dele. Não me dirigiu uma palavra, não fez perguntas. Simplesmente me deu uma chance de sobreviver. Ao anoitecer, trouxe outra tigela de sopa e um caneco com uma infusão amarga de ervas. O líquido era áspero, quase intolerável, mas depois que o engoli, a dor na perna ardeu por um instante e então se acalmou, como se as próprias raízes da taiga estivessem tecendo minha carne de volta. Dormi profundamente, um sono sem sonhos. Reparador. 3 dias se passaram assim. Uma convivência estranha, muda. Eu me recuperava sobre as peles, observando. Ele se movia pela floresta com uma graça felina, como se fosse feito da mesma matéria que os pinheiros e os rios. Conhecia cada trilha, cada árvore. Via quando saía para caçar com seu arco rudimentar e voltava com uma ave ou um coelho, a presa ainda quente entre os dedos. No 4º dia senti força suficiente para me levantar. Apoiado na parede, arrastei-me até a porta. Meu salvador, a quem eu mentalmente batizara Jeremei, embora não soubesse seu nome, estava sentado em um tronco, esculpindo um pedaço de madeira com uma faca afiada. Levantou os olhos quando me viu. O mesmo olhar, sereno. Obrigado, disse. A palavra ecoou alta demais naqueles silêncios. Ele não respondeu. Apenas assentiu e voltou ao seu trabalho. Entendi então que não me deixaria ir tão fácil. Eu lhe devia algo.
Precisava provar que não era apenas mais um fracassado da cidade, um intruso que só sabia reclamar da própria sorte. No dia seguinte, apesar da dor, peguei um machado encostado na parede e comecei a rachar lenha. Era desastroso, a lâmina escorregava, os touros se espalhavam. Eremei observou-me por um tempo calado até que se aproximou, tirou o machado das minhas mãos e com um único golpe preciso, poderoso, quase preguiçoso, partiu o touro mais grosso ao meio. Depois devolveu-me a ferramenta. Não foi um conselho, foi uma lição. E eu comecei a aprender. Rachava lenha, buscava água no riacho, ajudava a esfolar as presas. Ele me mostrava quais raízes eram comestíveis, quais folhas curavam. Aprendi a ler os sinais da floresta, pegadas no barro, galhos quebrados, o cheiro do vento antes da chuva. Aprendi a calar e a escutar, não apenas a olhar. Minha arrogância urbana, minha certeza de que o mundo se curvava às minhas vontades, desabaram como casca seca. Ali na beira do mundo, nada disso valia nada. Meus diplomas, minha carreira, meu dinheiro, cinzas. O que importava era saber acender uma fogueira com as mãos molhadas, encontrar comida quando a fome apertava, suportar a dor sem gemer. Sobreviver. Uma noite, sentados junto ao fogo diante da cabana, só o estalar das lenhas e o uivo distante de uma coruja quebrando o silêncio, perguntei: por quê? Por que me salvou? Ele demorou tanto a responder que pensei que não faria. A taiga não gosta dos fracos, disse finalmente com uma voz rouca, profunda, como se viesse das entranhas da terra. Raramente a usava, mas também não gosta dos cruéis. Ele me observou. Vi você. Não pegou mais do que precisava. Podia ter levado o alce todo, mas levou só o suficiente para não morrer. Não deixou o fogo aceso. Respeitou. Por isso está aqui. Suas palavras me atingiram como um golpe. Todo aquele tempo, ele não apenas me vigiava, me testava. O alce e a armadilha à noite sob os pinheiros. Tudo havia sido um exame, e eu passará sem saber. Quem é você? Perguntei baixo. Ele hesitou como se pesasse as palavras. Estou aqui há muito tempo. Me chamo Eremei. Cheguei como você procurando algo. Encontrei. Fiquei. Fez uma pausa. A cidade rouba a alma. A taiga devolve, se você estiver disposto a ouvir. Falamos quase a noite toda. Ele me contou sobre a floresta, suas leis, os invernos que queimam e as primaveras que renascem. Eu lhe falei do meu mundo, cidades formigueiro, máquinas, a internet, pessoas que vivem mais em telas do que na própria pele. Ele ouvia com atenção como quem escuta uma lenda de terras distantes, impossíveis. 2 semanas depois, minha perna já cicatrizava. Conseguia andar mesmo, mancando. Sabia que era hora. De manhã, Eremei estendeu minha mochila. Dentro, minha faca, a bússola, agora funcionando, e um saquinho com carne seca e bagas desidratadas. Vá para o poente, disse. 2 dias de caminho. Chegará a uma estrada de madeira. Lá passam caminhões. Entregou-me também um bastão, resistente e liso pelo uso. Obrigado, repeti. Mas desta vez a palavra tinha outro peso. Obrigado por tudo, Eremei. Ele apenas assentiu. Virei as costas e parti. Não olhei para trás, mas senti seu olhar me acompanhando. Entre as árvores. Caminhei pela floresta, e ela já não era a mesma. Não tinha mais medo. Ouvia seus sussurros, via as trilhas que antes me eram invisíveis, reconhecia os sinais que o vento deixava nas folhas. 2 dias depois, magro, barbudos, com roupas rasgadas, mas com um olhar claro e sereno, emergi na estrada, uma cicatriz de terra batida cortando o verde. Sentei-me à beira e esperei. 1 hora depois, o rugido de um motor. Um velho caminhão Ural, carregado de toras, surgiu na curva e parou ao meu lado. O motorista, bigodudo e carrancudo, espiou-me de cima a baixo como se eu fosse uma criatura rara. Vivo? Perguntou. Vivo. Respondi. Entra. Levo você até o povoado. Subi na cabine alta que cheirava a diesel e tabaco. O veículo arrancou com um solavanco. Olhei pela janela. A parede de árvore se afastava devagar. Eu partia, mas sabia que uma parte de mim ficaria para sempre ali, na taiga, na cabana no fim do mundo. Ninguém sai da taiga o mesmo, dissera o velho. Eu chegará como um garoto, arrogante, sedento por emoções baratas. Saía outro. Não sabia ainda quem era esse. Novo, mas sabia exatamente quem deixará de ser.